Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar exatamente do crime de feminicídio. Será que o crime de feminicídio é aplicado a todos os casos de homicídio contra a mulher? Será que o crime de feminicídio se aplica a todos aqueles que de algum modo interagem na prática do crime? Será que o crime de feminicídio é aplicado aos casos de homicídio contra transexuais? Se você quer saber a resposta de todas essas perguntas, fica comigo que eu vou te explicar. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal Brasileiro, traz o crime de feminicídio. Todavia, o crime de feminicídio não é um novo tipo penal incriminador, mas sim uma qualificadora do crime de homicídio. O crime de feminicídio ocorre sempre que uma mulher é assassinada por razões do sexo feminino. E que razões seriam essas? O parágrafo 2º-A do mesmo artigo, artigo 121, traz algumas características dessas razões do sexo feminino, nos seus incisos 1 e 2. O inciso 1 diz que as razões do sexo feminino que pode causar a morte desta mulher é exatamente a violência doméstica e familiar. E o inciso 2 do mesmo parágrafo diz que é o menosprezo e discriminação à razão do sexo feminino. Então observe, como é que a gente pode trazer de forma minuciosa as características desta violência doméstica e familiar e esse menosprezo ou discriminação por razões do sexo feminino? Pois bem, para falarmos da violência doméstica e familiar, precisamos fazer um nexo, um liame com a Lei Maria da Penha em seu artigo 5º. O artigo 5º da Lei Maria da Penha traz exatamente as características desta violência doméstica e familiar, dizendo o seguinte: as ações ou omissões que cause, por razões do sexo feminino, a morte, a lesão, o sofrimento físico ou sexual, ou até mesmo psicológico, ou até mesmo o dano moral ou o dano patrimonial a esta mulher, ocorrerá, neste caso, a violência doméstica e familiar, porque ocorre dentro deste invólucro familiar ou doméstico. Então, sempre que houver essas características aplicadas por razões do sexo feminino, haverá a violência doméstica e familiar, ok? E quando haverá o menosprezo ou a discriminação por decorrência do gênero feminino? Ocorrerá sempre que a mulher se coloque, por estas razões, subordinadas em determinadas situações. Vamos dar alguns exemplos para que nós possamos entender com mais clareza. Pois bem, violência doméstica e familiar que causou a morte desta mulher. Será aplicado, por razões do sexo feminino, a qualificadora do feminicídio. Exemplo interessante é aquela que existe duas irmãs dentro de uma família, aonde uma delas sempre almejou ser a única filha daquela família. Diante dos fatos, ela cogita em sua mente tirar a vida da sua irmã para que o seu desejo infame possa ser realizado. Então, diante dos fatos, ela tira a vida da sua irmã e se torna, por si só, a única filha daquela família. Momentos depois se descobre que a motivação foi que a morte daquela irmã foi por decorrências de razões do sexo feminino. Ora, se aquela irmã morta tivesse nascido do sexo masculino,
aquela cogitação de ser filha única, não teria nenhuma razão da sua irmã ter sido assassinada. Então aquela irmã foi assassinada por razões do sexo feminino, ok? Neste caso, se aplicará a qualificadora no homicídio, a qualificadora do feminicídio, porque aquela irmã foi assassinada por decorrência ou razões do gênero feminino. Ora, se fosse um homem, não havia morrido, porque o desejo da autora seria exatamente viver como única filha dentro daquela família, ok? Mas vamos pegar este mesmo exemplo e mudar os fatos. Dizer que essa irmã, ela estava pleiteando uma luta judicial por questões de herança e ela acaba matando a sua outra irmã para que ela pudesse herdar toda a herança. Observe, a motivação do homicídio não foi por razões do sexo feminino, mas apenas por razões patrimoniais. Neste caso, não será aplicado a qualificadora do feminicídio. Observe a questão, isso eu estou falando das características da violência doméstica familiar. Observe, estamos falando de duas irmãs dentro de um âmbito familiar, ok, pessoal? Agora vamos dar um exemplo para a questão do menosprezo ou discriminação à razão de ser mulher. Observe, imaginemos que dentro de uma empresa existe um homem e uma mulher disputando uma promoção, aonde o homem coloca dentro da sua cabeça que aquela função só quem poderia exercer era qualquer pessoa do gênero masculino, mas não do gênero feminino. Cogitou em sua mente tirar a vida da sua colega porque entendia ele que ela, por ser mulher, não poderia em nenhum momento exercer aquela função na promoção que estava por vir. Diante dos fatos, estamos diante de uma qualificadora do feminicídio, porque aquela mulher morreu por menosprezo e discriminação por parte do seu colega que concorria ali com ela uma promoção em seu trabalho. Então houve uma discriminação e aquela mulher ela perdeu a sua vida por única razão do sexo feminino. Ok, pessoal? Então, essas são as características. Agora vamos lá. Aqueles que concorrem de alguma forma para a prática do homicídio contra a mulher com a qualificadora do feminicídio por razões do sexo feminino também carregará esse agravante, esta qualificadora, sim ou não? Observe, vai depender do ânimos do agente que participa, que concorre. Vamos imaginar que um marido muito enciumado, ele enxerga que a sua mulher quer se separar dele por razões circunstanciais. Vamos imaginar que ele contrata um pistoleiro, certo? E esse pistoleiro vai lá unicamente no intuito da execução de lucrar diante disso, ele vai lá e tira a vida daquela mulher. Ele está pouco se lixando qual é a motivação do seu marido tirar a vida daquela mulher. O que interessa a ele é exatamente a lucratividade que ele vai adquirir naquele momento. Observe, se o caso for esse, estamos diante de outro tipo de qualificadora, que é exatamente a qualificadora de mediante paga, certo? Que é uma das qualificadoras que está no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que está lá descrevendo todas as qualificadoras, inclusive o feminicídio. Mas observe, ele responderá pelo crime de feminicídio? Não. Por quê? Porque ele não está matando aquela mulher por razões do sexo feminino, mas ele está tirando a vida dela por razões de lucratividade. Ora, mediante paga. Então, será aplicada a qualificadora do mediante paga, mas não a qualificadora do crime de feminicídio. O contrário do marido daquela mulher que está mandando assassinar ela por razões do sexo feminino.
o seu marido responderá pelo crime de homicídio com a qualificadora do feminicídio, porque ele estava mandando assassiná-la por razões do sexo feminino. Ora, então o que é que acontece? O marido responderá, neste caso, pelo crime de homicídio e qualificado pelo crime de feminicídio. Já o pistoleiro responderá pelo crime de homicídio qualificado mediante paga, ok, pessoal? Mas vamos imaginar que esse pistoleiro não é um pistoleiro, mas sim um amigo de infância desse marido. Então, ele, em uma conversa com este marido, ele tem o mesmo pensamento, a mesma mente machista de que a mulher que quer se separar do seu marido, ela não deve viver mais com ninguém. Observe, eles compactuam com o mesmo ânimos. Então, aquele marido diz, ora, eu não tenho coragem de matar ela. Você poderia matar? Observe. Aí aquele amigo olha para ele e diz assim, eu vou matar ela, cara, porque eu acho certo a sua postura. Realmente, a mulher que não quer viver mais com seu marido, ela tem que morrer. Observe, se for neste caso, aonde ambos compactuam com o mesmo ânimos, com o mesmo pensamento machista, e esse amigo, ele vai lá, mediante o pedido do seu amigo, esposo, ora daquela vítima, e vai e mata. Observe, ambos responderá pela qualificadora do feminicídio. Por quê? Porque ela morre pela mão do executor por razões do gênero feminino. E o seu marido, que manda matar, também manda matar por razões do gênero feminino. Então, se fosse mediante paga, não se aplicaria a qualificadora do feminicídio àquele que está executando, porque a sua objetividade é lucrar. Então, nesses casos, não se aplicará o crime de homicídio qualificado. Por quê? Porque lá no artigo 30 do Código Penal diz que as circunstâncias pessoais não se comunicam. Ora, se aquela circunstância pessoal do marido é uma e aquela do pistoleiro é outra na questão de lucrar, então essa pessoal do marido não irá se comunicar com a questão de lucratividade da execução do assassino, ok? Agora, o último ponto deste vídeo. Será que a qualificadora do feminicídio se aplicará a todos os casos de homicídio praticado contra transexuais? Observe, sempre que existir na lei uma lacuna, ora, um assunto, um tema que o legislador deixou de abordar, iremos, conforme a permissão do legislador, aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. No direito penal existe, por exemplo, a questão da analogia. Mas essa analogia será aplicada em bonam partem, sempre que beneficiar o acusado. Ora, não se pode fazer uma analogia em malam partem. Por quê? Porque vai prejudicar o acusado e o direito penal não permite. Então, não existe dentro do feminicídio a abordagem que o transexual poderia, sim, ser vítima do feminicídio, ok? Então, diante disso, poderia o legislador permitir que fosse feita uma analogia, uma comparação aonde iria tratar esse transexual a qualidade de mulher. Mas essa qualidade, essa equiparação, essa analogia é uma analogia in malam parte, ora, que iria prejudicar o autor do homicídio contra o transexual. Então, diante dos fatos, não seria permitido porque o direito penal
não admite analogias e malamparte, ok, pessoal? Então, o crime de feminicídio não se aplica aos transexuais. É claro que existe uma discussão doutrinária pela evolução da sociedade, pelo crescimento das famílias homoafetivas para a aplicação do crime de feminicídio aos transexuais. Todavia, para este momento, não existe essa permissão. Gostou desse vídeo? Me segue nas minhas redes sociais e também se inscreve no meu canal. E outra, não esqueça de acionar o sininho para sempre que, quando eu colocar alguns vídeos, você seja notificado. Um forte abraço, valeu!